Você já olhou para o céu e se perguntou: e se algo estivesse faltando? Durante toda a nossa história moderna, crescemos com a certeza de que temos apenas uma lua, uma única companheira silenciosa orbitando nosso planeta, controlando as marés, inspirando poetas e estudiosos ao longo dos milênios. Mas e se eu te dissesse que essa certeza pode estar errada? Há uma teoria, baseada em simulações científicas reais, que sugere que, por um breve período, a Terra teve não uma, mas duas luas. Sim, uma segunda lua, menor, passageira e esquecida. Mas como isso seria possível? Por que não aprendemos isso nas escolas? E o mais inquietante, o que aconteceu com essa segunda lua? Neste vídeo, vamos entrar em um mistério que desafia o senso comum, explorando dados astronômicos, impactos geológicos e especulações que, por mais loucas que pareçam, fazem cada vez mais sentido aos olhos da ciência moderna. A história começa há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A colisão que criou a Lua, ou as luas? A hipótese mais aceita atualmente sobre a origem da nossa Lua é conhecida como Teoria do Grande Impacto. Segundo essa teoria, um corpo do tamanho de Marte, chamado de Theia, colidiu violentamente com a Terra primitiva. O impacto foi tão colossal que pedaços dos dois corpos se fundiram e formaram um disco de detritos ao redor do planeta. Desses destroços nasceu a nossa Lua. Mas nem todos os detritos foram para a formação de uma única lua. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature em 2011 por cientistas da Universidade da Califórnia, Eric Asfalg e Martin Jutzi, uma parte desses detritos pode ter dado origem a uma segunda lua menor, com apenas cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro. Essa pequena lua teria orbitado a Terra por milhões de anos, até que algo dramático aconteceu. A colisão entre as luas. A teoria propõe que, eventualmente, as órbitas das duas luas se desestabilizaram. A menor colidiu com a maior, a lua que conhecemos hoje. Mas, curiosamente, essa colisão não foi destrutiva no sentido tradicional. Não houve uma explosão visível como um impacto meteórico catastrófico. Foi algo mais lento, mais silencioso, quase como um abraço orbital. A lua menor teria sido absorvida pela maior, fundindo-se em sua estrutura. E aqui entra um detalhe intrigante. A nossa lua possui um lado oculto, sempre voltado para longe da Terra, que é muito mais montanhoso e espesso do que o lado visível. Coincidência? Segundo os cientistas, essa assimetria pode ser justamente o resultado da fusão com essa segunda lua. Evidências geológicas e simulações computacionais. Estudos da missão GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory, da NASA, que analisaram o campo gravitacional da Lua em detalhes, revelaram que o lado oculto possui uma crosta até 15 quilômetros mais espessa do que o lado voltado para a Terra. Esses dados reforçam a possibilidade de que um corpo massivo tenha se chocado com a Lua há bilhões de anos e se fundido sem causar destruição total, mas sim deformações estruturais. Simulações em supercomputadores mostram que, em condições específicas de velocidade e ângulo, uma colisão entre luas pode, de fato, resultar em um tipo de colagem cósmica, criando um lado extra em nosso satélite natural. Por que essa teoria ainda é pouco conhecida? Boa parte da comunidade científica ainda vê essa hipótese com ceticismo, não porque seja absurda, mas porque não há como observá-la diretamente. Estamos falando de eventos que ocorreram há mais de 4 bilhões de anos. Não restaram fósseis lunares, nem gravações cósmicas. Tudo o que temos são pistas, padrões gravitacionais, diferenças na composição rochosa da Lua e, claro, modelos computacionais baseados em física orbital. E quando o passado está tão distante e tão misterioso, a linha entre ciência e especulação se torna extremamente tênue. Mas seria essa a única vez que a Terra teve duas luas? Curiosamente, não. Vários astrônomos já documentaram fenômenos conhecidos como quasi-satélites ou mini-luas, pequenos objetos que entram temporariamente na órbita terrestre antes de se perderem novamente no espaço. Um exemplo recente é o 2020 CD3, um asteroide de 2 metros de diâmetro que orbitou a Terra por cerca de 3 anos antes de seguir seu caminho.
Mas essas mini-luas não são luas no sentido pleno, são mais como visitantes cósmicos, satélites temporários que reforçam o quão dinâmico e instável pode ser o espaço ao nosso redor. E se essa segunda lua ainda existisse? Essa é a parte onde a ciência encontra especulação. Alguns teóricos defendem que se a segunda lua não colidiu com a primeira, ela poderia ainda estar em algum ponto instável do espaço. Talvez escondida atrás do brilho do Sol, em um ponto de Lagrange ou em uma órbita excêntrica ao redor da Terra. Essa ideia, embora improvável, não é impossível. Afinal, corpos celestes como o ponto de Lagrange L2 são zonas gravitacionais de equilíbrio, onde satélites naturais poderiam se esconder por longos períodos, mas até hoje nenhuma observação direta confirmou essa hipótese. O que isso muda sobre como vemos a Terra? Muda muito. Pensar que a Terra já teve duas luas abre espaço para novas interpretações sobre a formação do planeta, sobre eventos geológicos passados e até mesmo sobre o impacto gravitacional na Terra primitiva. Imagina como seria o céu noturno com duas luas? Imagina como as marés seriam? O comportamento dos oceanos? Será que civilizações antigas testemunharam isso? Será que alguns mitos e lendas da antiguidade, que falam de irmãs da lua ou duas luzes no céu, seriam ecos dessa era esquecida? Um lembrete sobre o que sabemos e o que ainda não sabemos. O mais intrigante dessa teoria é que ela nos mostra o quanto ainda ignoramos sobre o nosso próprio planeta. Achamos que conhecemos tudo sobre a Terra. Mas quando olhamos para o passado cósmico, percebemos que a história da Terra é muito mais caótica, violenta e misteriosa do que qualquer livro escolar ousa contar. A segunda lua pode ter existido, pode ter colidido, pode ter sido engolida, ou pode ainda estar lá fora esperando ser descoberta. Se esse mistério cósmico te surpreendeu, imagine quantos outros segredos o universo ainda esconde. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que também ama ciência e mistério. E claro, inscreva-se no canal Só Fatos para não perder nenhuma revelação surpreendente. Comente aqui embaixo, você acha que a Terra teve mesmo duas luas? Ou tudo isso é apenas uma bela teoria? E se você gosta desse tipo de conteúdo misterioso e científico, não saia daí. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Temos uma série sobre os fenômenos mais enigmáticos do universo que você não vai querer perder. Até a próxima!